Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Aprendendo com o Executivo da Growth TV. Eu sou o Paul Barramontes, estrategista de carreira e negócios, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem? Olá, Paul, tudo bem? Tudo bem com o pessoal que está assistindo? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira do Paul na Growth. Essa semana, mais especificamente na segunda-feira, a gente trouxe o terceiro episódio do Carreira Talk Show, primeiro talk show de carreira do Brasil, com a presença do Diego Vergílio, um empreendedor serial, e ele trouxe um montão de insights para a gente, né, Paul? Foi uma visão bem diferente daquelas pessoas que a gente tem entrevistado, e a gente separou algum desses insights aqui para debater com vocês nesse vídeo. Exatamente, foi uma entrevista que me deixou particularmente muito reflexivo sobre uma série de questões. O Diego, um cara novo, né, empreendedor serial, não é fácil. Você tocar um negócio já não é fácil, imagina você tocar uma série de negócios. E é um cara que ele se chamou de improvável. Eu adorei isso, vou aplicar na minha vida, ser um improvável, ou seja, fazer as coisas que as pessoas não acreditam que você vai fazer. E tivemos vários insights, e foi uma baita de uma entrevista que a gente vai compartilhar com vocês aqui, todos esses hacks que a gente obteve desse bate-papo. É isso mesmo, até essa ideia mesmo de ser improvável, a gente vai falar um pouquinho, tem um insight que a gente vai discutir um pouquinho isso, em que ele falou sobre alguns temas que geraram insegurança nele, né, os desafios que ele enfrentou, mas vamos começar aqui do nosso script, começando do insight de número 1, que é essa ideia que o Diego trouxe, que eu achei bem legal. Ele não foi a primeira pessoa que trouxe isso, as pessoas de C-Level e gestão que a gente tem entrevistado também têm trazido isso de alguma forma, mas ele, como empreendedor e chefe de si mesmo, né, e dono de empresas, ele trouxe essa ideia de que para você poder ver a oportunidade de fato, você precisa ter uma visão sistêmica, e usando as palavras dele, você tem que estar um segundo à frente de todo mundo. E essa é uma ideia muito legal, porque a gente fala muito, inclusive no clube, sobre isso de visão sistêmica e de olhar o todo, e como é importante até para os líderes, né, olharem um todo da organização e daquela missão, enfim, daquele projeto, mas na realidade é algo que é difícil, né, Paul? Não é todo mundo que consegue ter essa visão sistêmica que a gente fala na programação neurolinguística, que é de fora mesmo, e conseguir ter uma percepção geral daquilo, né? Pois é, Gi. Teve uma coisa muito interessante, quando ele falou isso, eu fiquei ainda mais reflexivo, porque eu quis entender o porquê do 1 segundo, né? E isso me veio a questão do timing, né? Não adianta você estar muito à frente, uma vez que a velocidade que as coisas mudam, né, tá tão grande que se você estiver muito à frente, talvez isso nem venha a ocorrer, né? Então, assim, esse 1 segundo traz uma percepção de timing, de que você tem que estar atento ao presente, mas com um passinho ali no futuro, né, para poder identificar as oportunidades e trazer elas para o momento presente. Então, isso foi um insight que eu falei, poxa, olha que interessante, e como a gente pode aplicar isso na nossa carreira de forma fácil, né? Porque eu não estou falando que você precisa chegar daqui a 10 anos, é daqui a 1 segundo, né? E isso a gente consegue fazer. Exatamente. E eu acho que isso se vincula muito com a ideia de inovação, né? A gente já falou sobre isso aqui no vídeo da entrevista do Arthur Rufino, mas essa ideia de que não necessariamente estar um segundo à frente quer dizer que você vai ter aquela ideia genial. É só você ter uma visão panorâmica, né? Tendo essa visão panorâmica, você vai conseguir pegar alguns aspectos e alguns detalhes que talvez outras pessoas que estão completamente imersas naquele problema, ou naquela dificuldade, ou naquela oportunidade, não vão enxergar. Então, até se vincula com essa ideia de inovação, né, pô? De eu trazer alguma coisa que é nova, mas não necessariamente totalmente criativa e 100% inovadora, mas algo, opa, eu olhei de fora, percebi alguns detalhes e com isso eu consegui avançar e aplicar isso depois, mais para frente, ou enfim, para alavancar meu negócio, a minha carreira. Exatamente, mesmo porque a inovação ela tem que ser funcional e tem que ter uma aplicação para as pessoas. De nada adianta você inventar uma coisa que ninguém vai utilizar no futuro. Isso não é inovação. Então, é você tangibilizar aquilo que você cria. E é onde eu gosto de uma frase que o Murilo Gun fala muito, que é a combinatividade. Eu combino as coisas para ter algo totalmente novo, né, através de dois conceitos que já existem, e aí as pessoas dizem que isso é criatividade. Eu gosto muito desse conceito do Murilo Gun, eu acho que é isso que ele tentou trazer um pouquinho na entrevista. E aí, até puxando esse gancho do empreendedorismo, né? Aqui a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre essa ideia de empreender. Todos esses conceitos que a gente separou podem ser aplicados para a tua carreira, que é aquele intraempreendedorismo, né? Dentro da própria empresa, dentro da sua própria carreira. A gente fala de empreendedorismo porque o Diego em si
né, é um empreendedor. Mas, por exemplo, ele deu esse exemplo que eu acho bem legal, eu já tinha ouvido ele falar isso em outras palestras que eu presenciei dele, em que ele diz para você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? A gente escuta muito isso, principalmente de quem empreende, olha, não vai ter um negócio só, né? Não vai investir tudo em um negócio só, porque pode falhar, pode falir. Então é algo que eu achei bem interessante, e aí eu já vou vincular com o terceiro insight para a gente falar mais sobre isso, Paul, que é essa ideia de, ok, você não coloca todos os ovos na mesma cesta, mas lembre-se de fazer uma gestão apropriada desses ovos. Né? Não adianta você ter um plano A, B, C, ou um plano de carreira, ou carreiras, né? No mundo que a gente vive hoje, VUCA, carreiras diferentes, e não cuidar direito e gerir elas todas de uma maneira apropriada, porque daí você vai sair do nada para lugar nenhum. Exato, e vou um pouco além. Vou transformar isso para a carreira. Não colocar todos os ovos na mesma cesta é você testar a sua empregabilidade constantemente. Às vezes você está muito focado na sua empresa e você esquece de verificar se você está apto para as vagas e para as oportunidades que estão no mercado. E muitas vezes a gente deixa isso passar. Às vezes a gente não recebe oportunidades porque o seu currículo está defasado frente aos seus concorrentes. E aí eu te pergunto, você colocou todos os ovos numa cesta só, que é investir na sua empresa atual e esqueceu de mapear o mercado? E como intraempreendedor, avaliar a concorrência é muito importante. E indo um pouquinho mais além, essa gestão, né, essa gestão bem feita, com os parâmetros, você tem que fazer uma gestão da sua carreira, assim como a gente faz uma gestão dos negócios. Se você investe na bolsa, você vai fazer uma gestão da sua carteira, né, você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma gestão da sua viagem. Aí você não faz uma gestão da sua carreira e mantém os ovos numa cesta só. Eu acho que isso é um risco, não só para o empreendedor, mas para o profissional que está no mercado de trabalho, que está trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Então, esses insights foram muito poderosos para quem empreende e para quem precisa se tornar um intraempreendedor para ter sucesso na carreira. E é legal que você trouxe um conceito, pô, muito interessante, que é essa ideia de parâmetros. Né? Então, às vezes a pessoa que está vendo esse vídeo agora vai falar, ué, mas como que eu meço esses parâmetros, né, na minha carreira? E aí é algo que a gente fala muito, que é, tenha um plano de carreira. Planeje tua carreira, né? Pegue pelas tuas mãos, planeje com data, com tempo, com salário, com idade, e esses vão ser os seus parâmetros. Eles são seus, unicamente seus, e aí você vai conseguir medir e gerir, de fato, a tua carreira. Então, essa ideia de parâmetro é muito interessante. No caso do Diego, provavelmente ele também tinha um plano de carreira, no caso, o plano de carreira dele se fundiu com o plano do negócio dele, que ele é dono de vários negócios, mas você também pode fazer isso e gerenciar esses parâmetros que você mesmo criou. Mas é preciso tê-los claros e até escritos em algum papel, em alguma forma, efetivamente, que você possa se cobrar. Né? Exato. E as pessoas negligenciam o plano de carreira. Poxa, já vi muito, né, no LinkedIn e outras redes, o pessoal falando, poxa, o plano de carreira morreu. Na verdade, ele não morreu. Morreu a forma como você vai fazer ele. Mas para que você precisa ter um plano? Na minha opinião, o plano de carreira serve para uma única coisa: tomada de decisão. Quando você coloca todos esses parâmetros no seu plano de carreira, você vai conseguir ter tudo o que você precisa para tomar uma boa decisão. É o momento certo de eu sair da empresa, não é? É o momento certo de eu trocar o meu emprego atual por um emprego que eu vou ganhar a mesma coisa, mas que eu tenho potencial de crescimento. Então, quando você não tem um plano estabelecido, você não coloca esses parâmetros, pode ser que apareça uma oportunidade que você se arrependa no dia seguinte, como eu já vi muitas pessoas passarem por essas situações. Então, ter um plano é mais do que simplesmente colocar no papel aonde você quer chegar, mas é você saber qual que é a melhor rota, você saber como mudar a rota no meio do caminho e ter tudo isso feito. Então, ele trouxe esses insights e nada disso é diferente do empreendedorismo, gente. É a mesma coisa. Só que a gente traz isso para dentro do conceito de carreira e que se torna poderoso para quem domina essa arte de ter um plano e tomar suas decisões com base nele. E aí eu concordo em gênero, número e grau, e esse plano de carreira, ele vai até te dar uma segurança para a tomada de decisão. E não só para a tomada de decisão, tá, gente? Mas para você poder enfrentar algumas adversidades e desafios que você vai encarar aí durante a tua vida profissional, essa trajetória enquanto profissional. E aí o Diego, ele vem e ele traz, né, nesses próximos insights que a gente vai destacar para vocês, ele traz alguns desses desafios e acredito eu que o plano de carreira que ele tinha ajudou com que ele se mantesse firme e focado naquilo que ele queria para ele enquanto profissional. E eu achei algo bem interessante que ele trouxe essa ideia da solidão,
né, Paul? Ele fala que o empreendedorismo gera muita solidão, e a gente já ouviu isso de algumas outras pessoas também em cargos de C-level, né? Esse eu sofri na pele. Esse eu sofri na pele. Quando eu virei gestor, né, eu percebi o quão solitária é essa função, né? Muitas vezes você tem uma carga de ter que tomar uma decisão e você não pode compartilhar com ninguém. Muitas vezes, até compartilhar dentro de casa, isso te traz um problema, né? Mas você não vai compartilhar com a sua família? Não é que você não compartilha com a sua família, mas às vezes isso pode gerar um desconforto, né? Um clima, dependendo da decisão que você precisa tomar. Então, por ter vivido isso na pele, quando ele trouxe esse insight, eu falei, cara, perfeito. Perfeito. Você se tornar um gestor, se tornar um líder, é você estar sozinho. E você tem que aprender a lidar com a solidão. Isso foi um insight que ele trouxe muito importante. No começo da minha carreira, de quando eu assumi uma posição de liderança, eu fiquei muito frustrado, né? Porque eu vi que as pessoas estavam se afastando de mim e eu dizendo, gente, é a mesma pessoa, não mudou nada, né? Mas cria-se uma barreira natural do ser humano, né? Por você ter um cargo de gestão. Isso se reflete no empreendedorismo, né? Agora que eu estou empreendendo, eu digo que eu estou vivendo isso de novo, numa outra fase da minha carreira, né? Que é a solidão. E sabe o que é interessante, Gi? Refletindo um pouco mais a fundo. A solidão, ela é algo bom, que ela te permite refletir sobre várias coisas que você não consegue refletir no dia a dia. E talvez a solidão seja uma bela de uma solução para quem está nesse mundo frenético e precisa colocar as ideias no lugar. E que no dia a dia, talvez, por influência de muitas pessoas, acaba tomando até uma decisão errada, né? Então, ele trouxe isso de uma forma muito leve, né? De uma forma interessante, apesar de que eu imagino, se doeu para mim, deve ter doído muito para ele também na época, mas eu acho que as pessoas precisavam investir um pouquinho mais, entender essa solidão e como é que você pode tirar proveito dela. Inclusive hoje nós estamos vivendo um momento em que propicia isso, né? E aí as pessoas nessa quarentena que estão sós e não veem isso como uma oportunidade de se aprimorarem, se conhecerem e se aceitarem, né, de fato, aceitarem suas limitações, suas dificuldades, seus demônios internos, acabam tendo problemas de saúde mental. A gente tem visto como tem aumentado, né, ansiedade, depressão, porque são pessoas que estão encarando essa solidão como algo ruim. Né, pessoas que ainda não amadureceram, não têm essa agilidade emocional para lidar com o fato de estarem sozinhas. Então, esse é um momento em que, se você conseguir fazer essa mudança de chavinha, enxergar a solidão como algo, pô, que legal, deixa eu aprender um pouquinho mais sobre mim, me aprimorar e me conhecer melhor para poder falar sobre mim e ir atrás dos meus sonhos com maior firmeza e clareza, é um passo super à frente, já que você vai estar dando, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar até a passar por esses momentos turbulentos e de indecisão que a gente tem passado agora. Não tenho a menor dúvida disso, Gi. Mesmo porque os momentos que eu tenho mais ideias, que eu mais inovo, são os momentos em que eu estou sozinho, né? Onde eu aproveito esse aprendizado da solidão que eu tive ao longo da minha carreira e uso isso a meu favor para poder colocar as ideias no lugar e saber qual é o melhor caminho para seguir. Né? Isso ajuda muito na tomada de decisão, no timing. Então, invistam nisso, gente. Vale a pena. E aí você deu esse exemplo, né, que você disse que você passou pela solidão num cargo de gestão, e aí o próximo insight é algo que eu acho que a gente passa, a gente empreende junto, né, nós temos uma empresa junto, então a gente passa por essa ideia que é a desconfiança que o Diego trouxe. Isso é algo que eu já enfrentei muito na minha carreira. Eu sou jovem, então as pessoas, sou jovem, sou mulher, né, então as pessoas olham para mim. Eu lembro quando eu me formei coach, que eu fui conversar com uma pessoa, né, um prospect, e era um senhor bem mais velho, e ele ficou olhando para mim com uma cara meio de tipo assim, o que é isso, né, você nem formou. Então, essa ideia, o Diego trouxe isso, eu achei bem legal, porque ele pegou um produto, né, que é o Portex, que é aquela cobrinha, e era algo que todo mundo conhecia, e ele falou, vou ficar famoso e ganhar dinheiro com isso. Então, muitas pessoas, inclusive, e principalmente pessoas próximas a ele, duvidaram, e isso machuca, né, pô? Ou como machuca. Eu falo para todo mundo que eu tenho mais história para contar com o Monteiro Lobato. Quem sabe a gente faz até uma carreira talk show com a minha. Eu aprendi no último ano de faculdade, eu até comentei isso na entrevista dos Ladrões de Sonho. E eu vim da área de tecnologia, meu pai tinha uma loja de informática, eu fazia web designer, era técnico em eletrônica, consertava monitor, impressoras e tudo. E meu pai queria que eu fizesse ciência da computação, eu queria fazer engenharia.
foi onde eu descobri na pele o que era o tal dos ladrões de sonho, mas não porque eles não gostam da gente, muito pelo contrário, eles se tornam ladrões de sonho porque eles nos amam, né, porque eles querem nos proteger. Só que isso muitas vezes acaba fazendo com que a gente perca oportunidades, né, e se você tem alguma coisa que você acredita muito e que faz muito sentido para você, e importante, que esteja alinhado com o seu propósito, eu acho que você precisa não ouvir essas pessoas, mas você deixar essa opinião deles um pouco mais irrelevante e seguir o seu sonho, tá? Utilizar esse feedback, essas ideias, como algo, como na sua avaliação de risco, sabe? Coloca lá, existe o risco de não dar certo, e minar esses riscos. Mas eu vivi na pele isso, eu tive realmente problemas na minha carreira em relação a isso, não foi aceito pela minha família, meu pai realmente queria que eu fosse de uma outra área, mas na época eu segui meu coração e era o que eu queria fazer, e fui para cima, levou um tempo para ele acostumar e aceitar tudo isso, principalmente quando eu tive que deixar de trabalhar com ele para ir fazer um estágio, onde ele tinha o filho dele, né, do lado, trabalhando o tempo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, a gente trabalhava, nosso escritório era na frente de onde a gente morava, era só atravessar a rua. E você imagina, você acordar todo dia com seu filho, ir trabalhar e voltar para casa com seu filho, e do nada seu filho sai às 7 da manhã e volta às 11 horas da noite, porque eu ainda fazia faculdade na época. Isso foi um choque muito grande, e por isso que eu falo, se eu não tivesse seguido o meu sonho, talvez eu tivesse, eu não sei se seria bom ou ruim, tá, Gi? Não consigo fazer essa análise, mas seria diferente, né? Mas talvez não seria algo que estivesse alinhado com o que eu realmente gostaria de fazer, e aí o meu aprendizado foi que eu não queria ter ladrões de sonho comigo, eu precisava me relacionar com pessoas que tivessem o mesmo ideal e objetivo que o meu, o mesmo propósito, e essas pessoas iriam me alavancar, mas eu não vou dar spoiler dos próximos insights, eu vou deixar esses para mais para baixo. E aí, eu até vou pegar um link aqui, né, que ele também disse que foi um desafio para ele, essa parte de resiliência, é um tema que está super em voga, então a gente não vai focar muito nisso, mas eu vou focar numa frase que ele falou, na verdade, 3 palavras, né, que ele disse que é você persistir e não insistir. Né, ele fez essa diferenciação entre o verbo persistir e insistir, e eu entendo que se conecta muito com isso, né, Paul, da ideia de que, assim, até quando você pode ir, né? Até quando a sua maturidade vai permitir de você ir, que vai realmente dar em algo, ou quando é só uma teimosia para você insistir, para se provar para os outros. E aí eu entro nesse quesito que o Paul comentou de propósito. Se não está alinhado com o seu propósito em 100%, provavelmente é hora de parar, porque você está insistindo e não persistindo. Então não é para você também sair a lá louco e não escutar tudo que as pessoas estão falando, não é isso. Mas faça uma análise, né, e entenda que tem essa diferença entre persistir e insistir. E é uma diferença bem grande, né, pra falar a verdade. Bem grande, preciso. Não quero transformar esse programa no programa que vai ficar falando da minha vida, já que a gente falou muito para cima. Eu vou falar para você que eu, por exemplo, entrei na faculdade de engenharia, tirei nota mínima em todas as matérias, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, e aí meu pai me fez abandonar a faculdade e disse que aquilo não era para mim, que eu deveria ter feito o que ele falou. E aí é onde entra a diferença de resiliência e insistência. Eu vi que não era o momento, eu não estava preparado, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, para vocês terem uma ideia, foi quando eu fui para a faculdade. E isso gera um impacto muito grande, né? Principalmente porque eu trabalhava, tinha uma série de coisas. Só que se eu não fosse resiliente, talvez eu não teria voltado. Mas eu entendi que não era o meu momento. Eu não tinha maturidade suficiente para poder fazer acontecer. No ano seguinte, quando eu voltei, eu não tirei nenhuma nota menor do que 9,5, porque realmente estava alinhado com o meu propósito, eu estava pronto. Trazendo isso para os negócios, né, é você ser resiliente, acreditar numa ideia, mas não insistir caso essa ideia, por muito tempo, não dê certo. Então, é o que as startups trazem do pivotar. Então, você pode pegar o mesmo conceito e pivotar, pegar uma ideia e tentar levar ela para uma outra dimensão que ela pode dar certo. Né? Então, assim, essa resiliência é importante, mas você não pode insistir no mesmo erro. Se você não pivotar, isso é insistência, é você ficar batendo na mesma tecla do mesmo jeito. Ele não. Talvez o mercado não esteja preparado para isso. Então, eu vou persistir um pouco mais e vou tentar mudar o mercado, já conectando com o Arthur Rufino, da entrevista dele, na primeira entrevista, que foi o que ele fez. Ele construiu um mercado.
né? Se o mercado não existia, então eu vou construir. E é exatamente isso que você pode fazer com a sua carreira, assim como ele trouxe nesse conceito de resiliência e insistência. Então, seja resiliente, insistente, eu digo que é até a página 6, entendeu? E pivote, vá testando possibilidades em torno dessa mesma ideia. Se você vê que realmente não dê certo, né, talvez seja a hora de você buscar uma outra alternativa ou uma outra ideia. Mas seja resiliente, mas também não insista demais. E aí até trazendo para um olhar um pouco mais comportamental, pessoal, né? Também ter a humildade de falar, poxa, isso aqui não está dando certo, né? E se olhar de uma maneira crítica para entender o porquê não está dando certo. Porque às vezes, como o Paul comentou, às vezes o mercado não tem maturidade, às vezes as pessoas ao seu redor não têm maturidade, mas às vezes você não tem maturidade. E ter essa humildade de olhar para si e falar, opa, eu não estou pronto, eu acho que na realidade esse é o maior sinal de maturidade, né? Que você pode ter. É de você conseguir olhar para si e falar, eu não estou pronto e eu vou esperar um tempo. A gente já comentou isso aqui em outros momentos, às vezes a pessoa sai da graduação, já vai fazer uma pós, emenda num doutorado e num pós-doc, e a pessoa com 23 anos tem um doutorado e sei lá mais o quê. E aí você fala, pô, ou a pessoa é meio gênio, ou ela deu uma atropelada ali, e às vezes não é que ela deixou, que ela não aprendeu. Ela aprendeu, mas ela aprendeu 1% e daqui um pouquinho para frente ela poderia ter aprendido 100%, 200%. Né? Então, é claro, tudo é um aprendizado, mas ter a humildade também de saber quando você está mais pronto é uma forma de amadurecimento, é uma demonstração de maturidade. Exatamente. Eu costumo trazer o exemplo do Google Glass. Para mim, o Google Glass é uma coisa genial. Sempre foi, desde a época que a Google lançou. Só que ela lançou no momento em que as pessoas, o mercado não estava preparado para aquele tipo de tecnologia. Só que a tecnologia ela foi avançando e ele se tornou obsoleto nos dias de hoje. Né? Então, assim, eles poderiam ter insistido na ideia, mas eles tiveram a humildade de não investir mais em algo, porque a tecnologia foi mudando, entendeu? Mas eles lançaram, fizeram os testes e viram que realmente isso não iria pegar tão facilmente. Né? Eu, particularmente, acho a ideia o máximo, ainda hoje eu acho, sou muito criticado por isso, mas eu acho uma belíssima de uma ideia, né, de você ter isso no seu rosto, né? Mas, infelizmente, a tecnologia avançou e foi uma tecnologia que se perdeu. Então, você tem que ser resiliente, tem que assistir até a página 6, saber quando parar, e eu acho que isso ter esse timing é você chegar num ponto de maturidade importante na sua carreira, seja empreendendo, e não insistir demais, porque às vezes pode ser tarde demais, não tem como reverter depois. E aí uma boa maneira de você saber se você está insistindo ou persistindo é você analisar as pessoas que estão nesse mercado, as pessoas que estão tendo sucesso, que aí eu vou pular para o próximo insight, que o Diego fala muito sobre referências, ele até conta uma história, né, de um amigo, em que ele queria ser rico porque ele via aquele cara de Ferrari, e ele também queria uma Ferrari. E a gente não está aqui, quem somos nós, para julgar, né, o que é a referência, não interessa, a referência tem que fazer sentido para você, para o teu propósito. Né? E aí uma boa maneira de você entender o que vai te levar até o sucesso, o que vai fazer você crescer e alavancar a tua carreira, o teu negócio, enfim, é ter referências. E na programação neurolinguística a gente fala essa ideia de modelagem, até o Diego usa esse termo, né? Ele também tem alguns cursos aí de programação neurolinguística, que é você olhar para uma pessoa modelo, um mentor, um colega, alguém que tem sucesso profissional, que você admira, e imitar as ações daquela pessoa, claro, adequando aquilo ao seu ambiente. Exato. Eu tive muitos modelos ao longo da minha carreira. Eu sempre recomendo que as pessoas tenham não um mentor, mas mentores, pessoas da qual têm as habilidades que você não tem e como você pode aprender com elas através das suas histórias. E eu vou falar para vocês, eu cresci na minha carreira porque eu tive mentores incríveis, né? Mentores do que dá certo e principalmente mentores do que não dá certo. Acreditem. Vocês precisam ter pessoas que vocês vão olhar e vão falar o seguinte, eu não quero ser como essa pessoa, e eu não quero imitar essa pessoa ao longo da minha carreira para não ser como ela. Não que ela não tenha sucesso, mas às vezes as ações geram um impacto muito grande. Eu vou falar para vocês que eu aprendi mais com meus piores chefes do que com os melhores chefes. Né? Então, isso é um aprendizado que eu trago para a minha carreira. Aprender o que eu não devo fazer. É tão importante quanto aprender o que eu devo fazer. É isso mesmo. E aí, já vou também conectar ao próximo aqui, que é muito isso que você falou. Os erros, muita gente comete os mesmos erros. E aí um negócio muito interessante, que para mim foi o ápice, né, desse episódio em si, é que o Diego
comenta isso, ele fala, olha, história de sucesso é muito singular, cada um trilha um caminho específico para chegar ao sucesso, mas os erros, em sua maioria, são os mesmos. Então, quando a pessoa vai abrir uma empresa, a empresa pode ser XPTO, ela vai ter sucesso ABC, mas os erros e as dificuldades que ela enfrenta para abrir essa empresa são similares. Então, as pessoas hoje, né, a gente está numa era de mídias sociais, em que tudo é lindo, tudo é perfeito, todo mundo está sorrindo, família Doriana, né, daquele comercial. E aí você não tem pessoas falando de fracasso. E aí o que o Diego traz é, poxa, por que não? Se é com o fracasso dos outros que a gente vai aprender, não só com os nossos, mas também até, como o Pô acabou de dizer, com o fracasso das nossas referências. Exatamente, são esses fracassos que vão te trazer um ensinamento absurdo. Né? E mais importante ainda, não é só saber qual foi o erro, mas entender o contexto em que aquela pessoa errou, né? O contexto para a tomada de decisão. Muitas vezes o contexto estava tão favorável que você chega naquela mesma situação e fala, poxa, eu tomaria a mesma decisão, e você também iria errar. Né? Então eu sempre falo para as pessoas, avalie o contexto, né? Ser empático é você se colocar, não se colocar no lugar do outro, é se colocar no mesmo contexto com as mesmas variáveis, porque senão não adianta, né? Se você colocar as outras variáveis na conta, você não vai conseguir ser empático, você não vai conseguir passar pela situação, seja emocional, ou seja de tomada de decisão que aquela pessoa passou. É a mesma coisa nas histórias de sucesso e fracasso. Poxa, o que fez você tomar aquela decisão? Eu tive um gestor que ele falava para mim assim, você vai tomar a melhor decisão que você puder naquele momento com as ferramentas que você tem na mão. 5 minutos depois você pode ter uma solução melhor. Mas naquele momento você tomou a melhor decisão com as condições que você tinha. E o que isso quer dizer? Pode ser um acerto, pode ser um erro, mas você vai tomar uma decisão com base em variáveis. Então, entenda o erro de uma forma mais ampla, de uma forma mais holística. Não olhe o erro pelo erro, olhe o contexto em que aquele erro aconteceu, avalie as variáveis que você está vivendo e veja se o contexto é o mesmo. Porque muitas vezes você pode fazer aquela situação, só que as variáveis são tão diferentes que dá certo. Né? E você acaba deixando de fazer porque você acredita que aquilo é um erro, né, Gi? E aí até expandindo, né, essa reflexão, acredito que talvez seja até por isso que a gente tenha mais facilidade de aprender com os nossos erros, porque a gente está inserido nesse contexto, a gente está vivendo aquela narrativa naquele momento, então, pô, eu errei, mas foi por isso, isso e isso. Quando a gente está olhando o erro do outro, como a gente não está inserido naquele contexto, fica realmente mais difícil de você se colocar de fato naquele lugar e poder tomar decisões com as suas ferramentas, porque lembrando que as suas não são as mesmas da pessoa que está lá tomando aquela decisão, ou que já tomou, enfim. Então, talvez até por isso, fazendo uma reflexão aqui, que a gente aprenda mais com os nossos erros do que com dos outros. Até o Diego cita, né, que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. E é uma metáfora bem legal que ele usa também, eu gostei bastante. Com certeza, com certeza. E aí eu vou conectar com o próximo insight, que ele trouxe algo muito interessante, porque se você perguntar para muitos empreendedores e para as pessoas de sucesso, que tiveram sucesso na carreira, eles falam assim, o início foi muito difícil, né? E realmente é, para todo mundo, né? Você não tem dinheiro, né? Você tem que lidar com recursos escassos e tudo mais. Aí ele me vem com aquele conceito de o início é interessante. Poxa, cara, como assim início é interessante? Normalmente início é doloroso para todo mundo. E foi daí que ele trouxe uma reflexão, um insight, que é permitir a reinvenção. Você poder manobrar. Olha que interessante. Em vez de você entender o início como uma dificuldade, entenda como uma oportunidade de se reinventar logo no começo. É mais fácil, e ele até colocou, é mais fácil você manobrar uma empresa quando ela está começando do que quando ela está com os processos maduros. É muito mais difícil. Por isso que muitas empresas grandes, né, às vezes são até taxadas como burocráticas, né, porque é muito difícil você mudar uma empresa quando você tem muitos guidelines, quando você tem muitos procedimentos. Quando você está começando, cara, você pode pivotar, você pode fazer manobrar, você pode se reinventar de forma rápida. E aí até essa ideia, o Diego até comentou, né, o início dele, por um lado, teve essa parte de manobra, que é algo gostoso, que ele descobriu, ele tem esse mindset que é interessantíssimo, na minha visão. Ele tem um mindset bem de expansão mesmo, de crescimento, de olhar as coisas de um lado bem positivo. E para um empreendedor, a gente sabe que aqui no Brasil é algo difícil, porque tem muitas travas, né? Você encontra muitas amarras. Então, talvez até seja necessário ter essa visão para conseguir empreender de maneira efetiva aqui no nosso país.
Mas ele também teve um lado que no começo foi difícil, mas ele também viu com bons olhos, que é esse início dessa conexão, um assunto que a gente fala muito, eu tenho um expert aqui do meu lado, nesse tema, que é o Paul, que é o networking, né? E o Diego, uma vez eu tive num evento com ele, eu nunca me esqueci, pô, que ele me falou um negócio, que ele falou assim, Giovana, ande com as pessoas certas, mesmo que você precise fingir, que eu lembro que ele até brincou comigo, ele falou, pô, eu andava com um monte de gente rica, eu não era rico, mas eu andava com eles, e de repente eu comecei a ser inserido nesses meios, e várias oportunidades se abriram para mim. Então ele criou uma rede de networking poderosíssima, que ele alimenta e cuida muito bem, por isso que hoje ele está onde ele está, e ele anda com quem ele anda, mas até essa parte que para muita gente é uma super dificuldade, a gente dá mentoria, a gente sabe como as pessoas têm dificuldade em construir uma rede perene e realmente funcional, e até isso ele conseguiu olhar com uma visão extremamente positiva de falar, ok, foi difícil, mas olha quantas pessoas eu consegui alcançar e trazer para perto de mim. Exatamente. Ele trouxe para a prática aquilo que o Jim Rohn fala, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Eu também já fui muito criticado por ter falado essa frase nas mídias sociais, porque as pessoas não entendem o contexto. Não estou dizendo que eu vou eliminar todas as outras. Até numa live recente a pessoa falou, mas aí você está excluindo outras pessoas. Não, eu não estou excluindo outras pessoas. Mas eu quero ter perto de mim as pessoas que têm um mindset como o meu, que querem crescer. Não adianta nada eu ter pessoas ao meu redor que estão me puxando para baixo. Aí, como networker, eu digo, a forma como você se relaciona com essas pessoas é que vai mudar. Eu não vou excluir essas pessoas da minha vida, muito pelo contrário. Mas o meu relacionamento com elas vai ser restrito a um tipo de assunto. Futebol, churrasco no final de semana. Já eu vou ter um grupo onde no churrasco a gente vai falar de negócios, de oportunidades, de inovação. Então, é esse tipo de situação que eu entendo que o Jim Rohn traz na frase que o Diego mostrou com muita destreza na história dele. Eu preciso estar com pessoas que querem crescer, que pensam grande. E quando eu estiver andando com essas pessoas, daqui a pouco eu serei como elas. Esse foi o grande aprendizado. E como networker, eu digo, quer crescer na carreira, nos negócios, 100 pessoas, você não faz nada. Né? E esquece de prospecção. Cuide da sua rede de relacionamento, que ela vai gerar oportunidades para você. Né? É isso que eu venho pregando nos últimos 2 anos, né? Que eu continuarei pregando, porque o networking, eu queria muito empreender, sempre quis. Meu pai era um empreendedor, e eu só consegui empreender quando eu descobri esse conceito, quando eu conheci uma pessoa que é a referência em networking no Brasil, essa pessoa me trouxe esse conceito, eu me apropriei dele, masterizei ele, e hoje dou mentorias, a Gi junto comigo, damos mentorias, né, de networking, para que as pessoas tenham resultado e, bom, a gente tem inúmeros cases de sucesso para provar que isso dá certo, né, gente? É isso mesmo, né? Então você vê como é importante algo que a gente fala muito, e inclusive num tocante pessoal, você fazer networking e você selecionar as pessoas, vou colocar entre aspas aqui, mas isso inclui algo que é muito dolorido, eu sei, eu já passei por isso inúmeras vezes, e o Diego também fala isso, até que você às vezes precisa sim cortar pessoas. Às vezes você precisa, sim, se afastar de pessoas que são âncoras e que te seguram e te impedem de crescer, seja pessoalmente ou profissionalmente. Então, quando a gente fala de networking e de ser uma ciência em si, porque você tem que nutrir aquilo, isso também se dá quando você precisa cortar algumas raízes que estão meio podres ali. E não é algo fácil, a gente sabe que, pô, a gente tem essas pessoas tóxicas, esse termo ficou super famoso aí nos últimos 2 anos, mas isso é verdade, existem pessoas tóxicas e pessoas que te puxam para baixo. Então, até mesmo quando você for escolher essas 5 pessoas da sua média, se preocupe em não ter essas pessoas âncoras que vão te segurar, né, porque essas pessoas estão te segurando pro bem delas, não pro seu. Então, nesse sentido, a gente tem que ser um pouquinho individualista, sim. Eu acho que você não precisaria afastar essas pessoas, tá, Gi? Eu tenho uma metáfora que eu gosto de usar, que a vida ela é como um trem. Né? Quando você está acelerando, fazendo esse trem funcionar, você vai precisar parar em algumas estações. Quando você vê que a pessoa vê que você realmente está com o mindset de querer evoluir e ela está com o mindset fixo, aquele mindset travado, ela não vai querer mais se relacionar com você e você vai ser criticado por ela. Esse é um grande indicador. Vai falar o seguinte, pô, ele só pensa nisso, só fala de negócio, o cara tá chato pra caramba, pô, toda vez que encontra, parece que, subiu o nariz. Esse é o maior indicador, como diria um dos grandes mentores meu, fala assim, quando você começa a ter haters, é porque a coisa tá funcionando. Então,
é importante você parar numa estação, abrir as portas e deixar a pessoa descer. Ela não vai se sentir bem de estar inserida no seu trem, não vai estar se sentir bem dentro do vagão. Cara, é só você abrir a porta, ela vai sozinha, né? E não que você não queira se relacionar com ela, mas você quer se relacionar com pessoas que querem estar junto, fazendo esse trem andar mais rápido, fazer ele funcionar e chegar no máximo de destinos que você puder chegar. Então, eu não acho que não precisa afastar ninguém, não. Só abre a porta do trem, ela sai sozinha. Eu concordo. Bem legal essa metáfora. Mas vamos falar de polêmica. Eu tô ansiosa por esse insight, porque eu achei ele polêmico. E a verdade é assim, o Diego traz uma ideia em que ele fala, usa uma analogia da faculdade como um processo involutivo, né? Em que você entra, ganha uma carteirinha como estudante, quando você sai, você se torna um desempregado. Então, você involui. Eu vou escutar primeiro a opinião do Paul aqui, porque eu vou jogar a polêmica aqui, que depois a gente vê o que dá. O que você acha, Paul? É isso mesmo? A gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos, mas eu queria saber, resumidamente aqui. Ele foi perfeito. Quando ele trouxe essa situação de você entra na faculdade, tem uma carteira de estudante, quando você sai, você está desempregado, puta, é bem isso. Desculpa até o palavrão, mas é bem isso. Porque você sai da faculdade e o pior, né? Você tem que aceitar aquilo que te oferece. Você não tem nem condições de barganhar nada, né? E outra coisa, o mercado seleciona, ele vai ver se você está apto, ou seja, você não tem poder nenhum de negociação em nenhuma situação logo após você sair da faculdade. Realmente eu concordo com ele que é um sinônimo, nesse contexto de eu entro de um jeito e saio de outro, é uma evolução profissional. Por um outro lado, eu acho que essa evolução ocorre porque você foca muito no técnico, esquece do empreendedor, esquece dos soft skills, que é onde eu acho que as faculdades falham. Você sai um engenheiro, mas você não sai um administrador, você sai um engenheiro. E todo engenheiro precisa ser um administrador. Um administrador não precisa ser um engenheiro, mas um engenheiro precisa ser administrador. Por incrível que pareça, é polêmico. Haters. Pode descer a madeira em mim das redes sociais, não tem problema não. Mas se você como engenheiro não conseguir administrar o seu tempo, um projeto, cara, você está afadado a não ter sucesso. Você vai ser aquele ultra especialista fechado numa salinha, né, professor Pardal, que ninguém vai conseguir falar com você. Então, eu acho que essa evolução é isso. Eu saio da faculdade tão cru que eu preciso desaprender para aprender a ser um profissional melhor. A faculdade não te prepara para você ser um profissional de alta performance, ele te prepara para você ser um bom técnico, que são coisas distintas. Então, eu concordo, sim, que é uma evolução profissional. Eu concordo que a faculdade precisaria adicionar outras competências, né, para que o profissional saia mais pronto, e aí sim você ter o poder de negociar quando você for entrar numa empresa. Então é o seguinte, não, amigão, eu que dou as cartas, não é você, entendeu? Mas quando você sai não é bem assim, né? Você é escolhido e, cara, se o recrutador for com a sua cara, bem, se não for, paciência. E você sabe essa é a minha opinião, tá, gente? Não, mas você sabe que essa é uma discussão que a primeira vez que eu ouvi, né, não foi com essas palavras, né, de que é uma inovação, mas enfim, a primeira vez que eu ouvi o Paul que me trouxe essa discussão, até numa live que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre a feitura de MBAs, e eu sou de humanas, eu sou socióloga de formação, então imagina o quão acadêmica não foi a minha formação, eu tenho bacharelado e licenciatura, então foi extremamente pesado no teórico, como você comentou. Então, realmente, primeiro que eu acho que o primeiro quesito aqui é que você entra no Brasil na graduação muito jovem, então você entra com 17, 18, 19 anos, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da tua vida, por isso que chega um monte de gente agora com 50 em crise de meia-idade fazendo transição. É a minha opinião. Então, eu acho assim, primeiro que já tem esse quesito que dificulta, né, você assimilar todo aquele conhecimento. Até me preocupa isso, para falar a verdade, porque mesmo se a gente tivesse ensino de competências, de soft skills, será que seria tão efetivo? Teria que ser feito algo muito bem detalhadinho, né, porque o cara com 17 anos, eu também entrei na faculdade com 17 anos, o que soft skills com 17 anos? É algo que a gente demora um pouquinho para desenvolver, principalmente para praticar e assimilar, né? Mas eu concordo com você quando você diz assim, é puramente teórico. Seja um MBA, né, seja uma pós, um mestrado, doutorado, algumas questões você acaba não aprendendo. São questões de etiqueta empresarial, são questões de você saber fazer networking, nutrir e manter um networking. São questões que não tem matéria para isso. A gente aprende no tete a tete e apanhando mesmo, às vezes é na porrada mesmo.
Então, eu concordo com o Diego, apesar de ser polêmico, eu concordo que é uma evolução no sentido de que você fica extremamente técnico, tanto que daí, pô, você me corrige se eu estiver errado, mas na engenharia, você sai engenheiro, eu lembro que meu irmão também é engenheiro, e ele falou, pô, eu não vou fazer mestrado, senão eu fico um profissional muito técnico e muito caro, sem experiência. E aí eu lembro que minha cabeça deu um bug, que eu falei, ué, gente, mas você vai ficar extremamente qualificado. Opa, não é muito bem assim, porque você vai ficar extremamente qualificado tecnicamente, mas e a prática? Né? É até aquilo que a gente conversou sobre a aprendizagem 70-20-10, né? E o on the job mesmo, e a feitura do know-how, como que fica isso? E aí a minha resposta é bem simples, não fica. E por isso que a gente criou o clube de profissionais de alta performance, que infelizmente eu tive que aprender isso na tentativa e erro, né, de poder ter mentores que foram ajustando o percurso e foram corrigindo a parte de soft skills. E o clube nasceu daí, de ser uma coisa que eu gostaria de ter tido logo que saí da faculdade, ou juntamente com a minha faculdade, e que me trouxesse insights e conhecimentos poderosos com apenas 1 hora por semana, para que você possa desenvolver essas competências com ferramentas práticas. Isso não existe por aí, né? O clube veio de uma forma inovadora, né? Até pessoas querendo conhecer mais, até investir no clube, né? Que tem crescido consideravelmente por conta disso. As pessoas entenderem que quando você vai encontrar por aí uma live que fala como você cresce na carreira sem fazer MBA e pós-graduação. Explica para mim, quando muitas pessoas na cabeça delas, isso é subverter a lógica, as pessoas falam assim, poxa, para crescer na carreira eu tenho que ter MBA. Gente, eu não tenho MBA, a maioria dos meus colaboradores tinha, e no final das contas eu era o gestor delas. Será que realmente o MBA vai te gerar o resultado? Muitas vezes, e eu acho que o MBA gera resultado, quando você toma uma decisão de fazer ele alinhado com o seu plano de forma estratégica. Caso contrário, ele não vai tirar resultado. E aonde ele te gera resultado? No networking que você cria com a turma de MBA que você está fazendo. A grande vantagem é essa troca, né? Essa aprendizagem com outros executivos. Ou seja, é necessário você buscar formas de fazer que a faculdade não te traz. E nós criamos o clube por conta disso. O clube tem sido um sucesso porque realmente é um tema que você não vai encontrar em qualquer lugar por aí. E isso linka com o que a gente estava conversando antes aqui, né? Às vezes você fazer algo como um MBA logo em seguida, ou quando você não está pronto, você não vai ter nem a maturidade para absorver tudo aquilo. E tudo aquilo inclui a experiência de conhecer pessoas, de se apropriar desses relacionamentos para te impulsionar enquanto profissional. Né? Então é muito a ver isso com a maturidade. E aí vou linkar já com o próximo slide, falando do nosso clube, que é a importância do ambiente. E como você está nesse ambiente que fomenta esse pensamento com pessoas que pensam semelhante a você, como isso pode sim te impulsionar e até mesmo mudar a chavinha do seu mindset para que você possa ter mais foco e crescer de maneira mais rápida e com resultados melhores. Não, e não só isso, Gi. Além das lives semanais do clube, a gente tem uma mentoria coletiva todo mês. Nessa mentoria, nós trazemos alguns temas que são comuns. Então, o clube coloca os temas e a gente vai falar sobre eles, ou trazer um especialista para falar sobre esses temas. E olha que interessante, né? Isso é uma coisa que eu percebi. A maioria das dúvidas ela é comum. A gente acaba respondendo para todos. A aplicação delas depende do contexto. Aí vem o ambiente. Para um pode dar certo, para outro não. E essa troca no clube, das pessoas falam assim, poxa, eu apliquei dessa forma, deu certo, mas para mim não deu certo por conta disso, e a gente começa a entender os perfis comportamentais que são diferentes, por isso que dá certo para um e não para outro. Essa riqueza faz você crescer muito mais rápido na carreira. Então, você estar inserido num ambiente, né, com exemplos e modelos, de pessoas que querem a mesma coisa que você, que tem o mesmo mindset, tem o mesmo pensamento de evolução, faz toda a diferença na carreira ou no empreendedorismo, tanto faz, mas faz toda a diferença. E aí até, vou pular aqui um insight, mas a ideia é assim, o Diego fala isso, ele traz esse conceito de constância, e aí acho que é uma amarração de tudo que a gente falou nesse vídeo hoje, né? Você ter foco, é algo até que ele comenta, né, o brasileiro como alguém extremamente criativo e uma pessoa extremamente multifocal e multitarefas, e não sei vocês, mas eu tenho um pouco essa dificuldade de ter um foco. Às vezes a gente fica com tanta coisa borbulhando na cabeça que você precisa parar e se organizar. Eu sei que o Paul também é assim, a gente precisa parar e se organizar para que o projeto saia do começo ao fim bem feito, e como a gente ainda é perfeccionista, a gente acaba querendo fazer bem feito, então se sobrecarrega. É algo que, assim,
E essa constância acaba entrando com uma pitadinha final para as coisas se organizarem de fato. Não adianta você estar num ambiente legal, com as pessoas legais e adequadas para te impulsionar e para que você cresça de maneira efetiva, sem que você faça um pouquinho por dia para que isso dê certo. Né? Não adianta você estar super high performance num dia e depois você passar um mês sem fazer nada e depois um dia tá high performance, o outro não. Tudo bem você ter algumas oscilações, mas é preciso fazer pelo menos 1% ali por dia para que você consiga manter esse progresso e, inclusive, manter essa motivação intrínseca e não se desanime no meio do processo. Sim. E ao contrário do que as pessoas pensam, o ser humano não nasceu para ser multitarefa. Não nascemos para isso. Nosso cérebro não funciona dessa forma. Então, se você pegar, por exemplo, grandes escritores, como funciona o pensamento do Steven Pinker, ou você pega, por exemplo, A Mente Organizada, do Daniel Levitin, eles trazem ciência provando que nós não somos multitarefas. Não adianta querer ser. Tá? Exceto as mulheres que têm uma predisposição até ser um pouco mais, mas no final das contas, quando ela é multitarefa, ela termina o dia com aquela sensação de que ela fez tudo e não fez nada ao mesmo tempo. Mulheres, se eu estiver errado, escrevam aqui nos comentários, tá? Vou querer saber de vocês realmente se isso, apesar de ter uma mulher aqui do meu lado que pode provar para mim se isso ou não, mas eu conheço aí por ter mulheres, a minha família é muito mais mulheres do que homens, né? E eu provo que, assim, elas são multitarefas, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de que não foram produtivas. Então, prova que nós, seres humanos, não somos multitarefas. E a gente precisa ter um único foco. E parar de falar de prioridades. Eu sou o cara que mais luta e falo em todos, você já deve ter me ouvido falar 200 vezes, eu vou falar mais 200. Prioridade não tem plural. Ou é uma prioridade ou não é. O que está em segundo lugar já não é tão prioridade quanto a primeira, porque você colocou aquela como prioridade. Então, parar de falar de prioridades, lista de prioridades, falar assim, a minha prioridade é essa. E principalmente estratégia nisso. Né? Você tem que ter uma prioridade que, se você mexer nessa pedra angular, tudo melhora. Né? E deixar de ser multifocal. Tanto que a indicação do livro foi perfeita que ele trouxe, né, que é o livro A Única Coisa, que prova o quanto é importante você estar focado num único ponto, não que os outros não sejam importantes e você não deva fazer, mas o seu foco, a sua dedicação tem que estar em um único ponto. Isso é importante. E só para a gente terminar aqui os insights, antes que eu quero voltar dessa indicação do livro, Paul, tem uma coisa que eu achei muito interessante, curiosamente, a gente gravou na semana passada, a gente já está gravando a segunda temporada do Carreira Talk Show, e nós gravamos na semana passada e a pessoa trouxe esse mesmo aspecto, e é um aspecto que a gente não escuta muito se falar dentro do âmbito profissional, porque ele gera algumas, não diria polêmicas, né, mas ele gera, talvez, as pessoas temem um pouco falar desse tema, porque acham que são as caixinhas, né? Profissional isso aqui, pessoal isso aqui, espiritualidade é outra caixinha. E o Diego trouxe isso, inclusive depois que acabou a gravação, né, pô, a gente conversou muito sobre isso, a gente até quer trazer ele para falar mais sobre isso, mas ele trouxe muito essa ideia da fé, da espiritualidade, independente de qual seja a religião dele, enfim, mas como um grande apoiador para que você consiga se manter motivado e focado no seu propósito. É algo que eu achei bem interessante, essa outra pessoa com quem a gente conversou também trouxe esse pilar, e no Brasil a gente sabe que esse pilar é extremamente importante, né, Paul? O Brasil é o país da fé, né? Como já diziam muitos por aí. A espiritualidade, ela é importante, porque nós precisamos de um apoio, né? Independente da religião, um apoio para a nossa motivação intrínseca, porque dificuldades elas vão ocorrer. Aí você precisa ter esperança de que aquilo é passageiro. Então, quando ele trouxe essa questão da espiritualidade, eu achei perfeito. Independente do credo, é importante você ter alguma coisa que ajude a sua motivação intrínseca, porque senão você vai acabar se desmotivando e deixando de fazer coisas que são importantes e que vão dar certo, é só uma questão de tempo, onde entra a resiliência. Então, a espiritualidade entra com esse apoio, esse alicerce, para que você possa falar, poxa, eu estou no caminho certo, vai dar certo, eu acredito nisso, e tem forças, energias, entidades, o que você quiser acreditar, junto comigo, e o universo vai conspirar a favor. Então, ele trouxe isso de forma muito acertada. Isso estão repetindo nas entrevistas que nós estamos fazendo, e isso é muito importante. Eu acho que você precisa realmente ter um apoio, um alicerce, que não sejam pessoas, né, mas que seja algo que você vai acreditar, que vai te ajudar. Inclusive, essas forças, entidades, energias, enfim, seja lá o que você acredite,
também se enquadram como referências. A gente falou de referências aqui, referências como pessoas, modelos, mas também podem ser referências vinculadas à sua fé e à sua espiritualidade, religiosidade, enfim, seja lá o que você acredita. E na minha visão pessoal, Paul, também são referências importantíssimas que vão, assim como você comentou, ajudar para que a gente não estagne, não estacione, continue tendo essa motivação interna para seguir, principalmente em dias como a gente tem vivido hoje, que têm sido tão difíceis e tão árduos. Com certeza, com certeza. Bom, estamos chegando para o final desse vídeo. Precisamos falar do livro, A Única Coisa, um livro fantástico que eu recomendo, já li várias vezes e recomendo sempre para as pessoas que me perguntam sobre foco, como ter mais foco, como aplicar o foco. É um livro fundamental, assim como Mindfulness, né, que você consegue reprogramar o seu cérebro através do Mindfulness para poder ter mais foco. É um livro que eu recomendo e que você tem que ler, se não uma vez por mês, leia uma vez a cada 2 meses, que toda vez que você lê ele te traz novas reflexões sobre se o que você está fazendo está alinhado com realmente aquilo que você acredita. É um livro bem interessante, né? Eu li depois que o Diego indicou, eu não conhecia, eu li, eu achei bem interessante, ele ensina exatamente isso que a gente comentou, para você conseguir deixar de ser multifocal. E ter aquele foco único. Tem até um livro também do Daniel Goleman, né, Foco, que também é bem interessante. Ele é um pouquinho mais técnico, né, então ele vai um pouquinho mais fundo, mas também é uma outra dica. E para a gente encerrar, as dicas de carreira do Diego, dessa questão de não coloque todos os ovos na mesma cesta, ele só fez um adendo aqui para a gente, tomar cuidado para, ok, vamos ter vários negócios, mas nunca vários de uma vez, né? Se o seu negócio está em fase inicial, esteja 100% focado naquilo para que ele possa fluir, rodar redondinho de maneira harmônica, para você não se perder e acabar quebrando todos os seus ovos da sua cesta. Exatamente. Nunca tenha mais de um negócio inicial é uma dica importantíssima, porque às vezes você quer ter vários negócios e aí você não acaba fazendo nenhuma coisa nem outra. E aí, o final, né, que daí já é uma dica um pouquinho mais ampla que ele dá, é para a gente trabalhar os seguintes pontos, né, que são a ideia da crença, ele comenta isso um pouquinho no início do vídeo, o networking, né, de você se unir sempre a pessoas melhores que você, constância, como a gente falou agora, e por último, o que a gente tem falado, tem permeado esse vídeo todo, é foco. Então, são essas as quatro ingredientinhos básicos aí que ele diz para você ter uma carreira de sucesso ou, assim como ele, um negócio também de sucesso, né? Crença, networking, constância e foco. Pois é. Bom, querida audiência, está sendo um prazer fazer esse quadro. Cada vez que eu faço, eu aprendo cada vez mais, me gera várias reflexões que são importantes. Mas eu não sei se vocês têm percebido que parece repetitivo, né, tudo isso que a gente está falando. E nós temos feito isso de propósito, porque vocês estão vendo que várias pessoas de sucesso têm falado a mesma coisa. E o que isso significa? Que você precisa começar a fazer isso que eles estão dizendo que vai dar certo. Esse é o objetivo do Aprender com o Executivo, esse é o objetivo do Carreira Talk Show. Trazer as dificuldades, mas mostrar também para vocês que as pessoas que estão fazendo estão dando certo, e um está falando, o segundo está falando, o terceiro está falando, o quarto está falando, o quinto está falando. E aí eu deixo uma reflexão. Por que você ainda não está fazendo? Eu, muitas vezes, por toda essa jornada, eu apliquei as coisas na minha carreira, tenho aplicado e tem dado certo. Então, você precisa parar e fazer. Acreditem nessas pessoas. A gente tem selecionado muito bem as histórias que a gente tem trazido para vocês. E não é à toa que eles têm trazido esses pontos, que é o que a gente acredita, está alinhado com os nossos valores, né, Gi? E a gente quer deixar esse desafio para vocês de se torne um case de sucesso. Eu e a Gi estamos aqui para te ajudar. O Clube Profissional de Alta Performance está aí disponível para vocês. A gente vai deixar aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e como nós vamos te apoiar e te ajudar a se tornar um grande case de sucesso. Exatamente. E mais do que acreditar nessas coisas que as pessoas têm trazido e a gente tem trazido para vocês de novo, é para você acreditar em você. Você pode sim se tornar um case de sucesso, basta você começar, dar o primeiro passo, vai dar aquela iluminadinha, primeiro passo, primeiro milestone, coloca o primeiro tijolinho ali, que você vai ver que as coisas vão desenrolar. Segue essas dicas, com certeza vão ter dificuldades, vão ter perrengue, mas afinal de contas a gente acaba aprendendo, né? Então nós vamos deixar aqui embaixo para vocês. Como o Diego trouxe, né, Gi? Seja o improvável, seja o improvável.
É isso mesmo, prova para os outros de que você é, sim, o seu próprio case de sucesso. E a gente vai deixar aqui embaixo o link para vocês do clube, e na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Carreira Talk Show e mais um Aprendendo com o Executivo. Exato, e não esquece de baixar a folha resumo que nós disponibilizamos para vocês, todo Aprendendo com o Executivo, folha resumo com as dicas, com a indicação de livro, para que você possa imprimir, carregar para a sua carreira. Obrigado por mais um episódio, por você estar com a gente. Obrigado, Gi, por mais essa oportunidade de fazer o programa com você.